Olá pessoal, meu nome é Roberta, eu tenho 42 anos, fui diagnosticada com câncer triplo negativo metastático no seio esquerdo e na axila em abril desse ano ainda, 2020, em plena pandemia, eh, em plena quarentena. Foi um momento muito difícil, um momento que eu fui tomada por medo, por dúvidas, pelo estigma que a doença tem, pelo pavor de não saber, se eu iria ver meus filhos crescendo, por tudo que todo mundo passa por isso, sabe, e vive também. É um momento muito difícil. Quando eu Quando passou o momento do baque, aliás, dos baques, porque é um baque atrás do outro, os exames, as dores que a gente sente nos exames, as conversas com os médicos, o processo de escolha da sua equipe, o momento de introversão e de que você precisa se reconhecer e entender o que está acontecendo na sua vida. Depois de ter passado por todo esse processo, eu resolvi ressignificar a minha vida e olhar para essa doença de um ângulo diferente. Ser resiliente e entender que o câncer não é mais uma sentença de morte, de que é necessário que a gente faça o exame de imagem periodicamente, que o autoexame nos ajuda muito e que a gente precisa tocar o nosso corpo, conhecer o nosso corpo e saber que isso salva muitas vidas. E isso tudo que eu estou falando no mês de outubro é muito emblemático, é muito, muito necessário, é muito importante e essencial para que muitas mulheres não façam parte da estatística que é o câncer de mama aqui no nosso país. O mês de outubro, ele é um mês bastante emblemático, como eu disse, em relação à prevenção, mas eu não vim falar só para as meninas que a gente fala o tempo todo que previnam-se, toquem-se. Eu vim falar com as mulheres também que fazem parte do mês de outubro, das mulheres que têm esse diagnóstico, assim como eu, que sofreram o baque do resultado da doença, e buscar falar com elas e esperar que a forma como eu busquei olhar com positividade para essa doença e para todo esse processo que eu estou passando possa ajudar, possa acalentar um pouquinho você que está fazendo esse tratamento também, assim como eu. Foi muito difícil, mas eu busquei ressignificar a doença, que tem me ensinado muito, é, principalmente quando eu descobri a fé que existe dentro de mim, que eu não tinha noção, eu não conseguia mensurar. E eu descobri que eu busquei olhar, não o porquê da doença ter acontecido comigo, mas o que essa doença queria vir me mostrar, né? E essa fé que eu tenho dentro de mim me mostrou que a essência dessa doença, a essência de todo esse processo que eu tenho passado é a mudança, que era necessário, que é necessário que eu mude, porque o meu destino com certeza vai ser o voo. Eu faço uma analogia muito grande ao caminho das borboletas sempre, porque as borboletas, elas entram para o casulo como lagartas, elas não sabem o que vai acontecer ali, elas passam por um processo de dor,
elas passam por um processo de medo, elas passam por um processo de escuridão e que ninguém pode tirar elas dali a não ser elas mesmas. Elas precisam daquele processo. Aquele processo é necessário para que elas criem força, mudem e consigam sair daquele casulo fortalecidas para que elas alcem voos muito maiores e passem por processos de forma muito mais madura, muito mais resiliente e entendendo o valor de cada processo da nossa vida. Eu vivia o meu presente como se ele fosse uma estrada de passagem para que eu alcançasse os meus sonhos que estavam me esperando lá no futuro. Só que ninguém pode contar com o futuro. Não falo de nós que fomos diagnosticados com câncer. Eu falo de todo mundo. Porque a gente não pode garantir que a gente vai ter um futuro daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, porque isso não cabe a nós. A gente não tem como garantir isso a nós mesmos e a ninguém. A única garantia que a gente tem na vida é do presente. Porque a vida é finita, a gente se depara com a finitude da vida, a gente se depara com a fragilidade da vida e a gente passa a entender que a gente tem que fazer a nossa história da melhor maneira possível para que a gente deixe um legado de alegria, de superação, de resiliência, de ressignificação e que a gente entendeu que o câncer não é um processo de sentença de morte, que a gente vai superar todos esses obstáculos, todos os protocolos difíceis inerentes ao tratamento do câncer de mama, mas que essa fé que existe dentro da gente, ela sustenta a tríade que move o nosso corpo, que é o nosso corpo, que é a nossa alma e que é o nosso espírito. A gente precisa alimentar o nosso lado espiritual, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental e a gente precisa confiar na equipe que está cuidando da gente e fazer com que essa tríade esteja sempre equilibrada de modo com que a gente caminhe na certeza de que dias melhores virão. Não dá para romantizar essa doença. É óbvio que vão ter dias nublados, a gente vai chorar muito, a gente vai temer muitos momentos, mas a gente vai superar, a gente vai encarar todos os obstáculos que são necessários que a gente passe e a gente vai sair ainda mais forte. A gente vai conseguir dar valor maior à vida. A gente não pode criar os nossos sonhos para viver no futuro. A nossa vida é um quebra-cabeça e essas pecinhas são pequenos momentos. E esses pequenos momentos são momentos importantes e são as nossas pequenas felicidades que valem muito para a nossa história. A gente não pode passar pelo nosso presente esperando pelo nosso futuro. Eu comecei a pensar muito e eu tenho vivido a minha vida ou eu tenho vivido a minha vida esperando algum momento bom lá no futuro. A gente não precisa que Deus nos dê um câncer para nos tirar da vida. Ele pode tirar a gente de cena em qualquer momento, por qualquer motivo. Um tropeço, uma dor de cabeça. Não necessariamente o câncer vem na nossa vida como uma sentença. É claro que eu sofri muito pelo medo de não me reconhecer no espelho, pelo medo das mudanças, mas eu entendi que todas essas mudanças eram o processo da metamorfose que a borboleta passa para que isso sirva de engrandecimento na minha vida, para que eu possa valorizar os pequenos momentos que têm grande valor na nossa história. E o que a gente vai deixar como legado?
né? A nossa vida vale muito, cada minuto vale muito e a gente não sabe o quanto de tempo a gente tem. Então, por isso, a minha mensagem é: você tem vivido a sua vida? Você tem valorizado os momentos pequenos da sua vida? Você tem ligado para as pessoas que você ama tanto para dizer o eu te amo? A gente não sabe até onde a nossa história vai, mas a gente sabe que a gente tem que fazer o melhor, a gente tem que sorrir, de dar aquelas gargalhadas, de dar dor na barriga, a gente tem que abraçar, a gente tem que beijar, a gente tem que ser verdadeiro e a gente precisa passar esse legado para as pessoas que estão aí e que se espelham muito na nossa história, né? O câncer não vai tirar a minha alegria, ele vai sair da minha vida, ele vai me deixar muito mais forte, assim como as borboletas sofrem no casulo, passam pela escuridão e saem por aí lindas, voando e ainda mais sábias. A gente tem que olhar para o câncer exatamente com isso, com esse olhar, não com o olhar do estigma, não com o olhar da sentença de morte, mas olhar para ele como um ensinamento e que ele veio para ensinar a gente que viver vale muito a pena, que sorrir é muito bom e que a nossa vida é muito curta e que a gente precisa viver ela da melhor forma possível. Não dá para romantizar a situação, é bastante difícil, mas assim como as borboletas, eu tenho aprendido a crescer e a me desenvolver e a me transformar diante da dor. Eu espero que vocês consigam ressignificar esse momento da vida de vocês também, assim como eu, e entendam a importância de passar esse momento buscando sempre fé e positividade, porque a gente vai superar ele e a gente vai conseguir voar como as borboletas, estando muito maiores, mais bonitas e mais felizes. Esse mês de outubro não é só para prevenir as meninas sobre o câncer de mama. Esse mês de outubro é para a gente também, para prevenir a gente de que a alegria, o sorriso e a positividade também podem ser remédio para a nossa cura. Acredito que eu possa ter levado um pouquinho de luz para vocês, assim como fazer esse vídeo para vocês tem me trazido também muita gratidão, muito engrandecimento e muita certeza de que viver vale a pena. Obrigada e muita luz.